Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 8 ou 80. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida. Oi, pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do Infomoney criado para ajudar a traduzir o universo dos seguros para você. Hoje, por exemplo, a gente vai explicar o que é o seguro condomínio, o que ele cobre, o que ele não cobre, como ele funciona, qual que é a diferença desse seguro para o seguro residencial ou mesmo para o seguro empresarial. A gente fala também dos casos mais comuns que acontecem hoje nos prédios e a gente fala também de alguns impactos que a pandemia deixou até hoje. Tem bastante assunto, fica aqui comigo para acompanhar essa conversa. Bom, pessoal, quem está aqui comigo hoje para conversar sobre esse assunto é o Alexandre Prandini, que ele é síndico profissional e empresário proprietário da MR Síndico. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Prazer estar aqui com essas figuras ilustres no mercado, né? Falar de seguro e falar de condomínio, que a gente mais faz, né? Ótimo. Estamos aqui também com a Magda Truvilhano, ali na ponta da mesa. Ela é superintendente de produtos, riscos diversos massificados da seguradora Tóquio Marine. Oi, Magda, tudo bom? Bem-vinda. Oi, Jamile. Obrigada, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar desse produto super importante aí, que é o seguro condomínio. Legal. E aqui do meu lado tem o Márcio Rashkorski, que é advogado especialista em condomínios. Oi, Márcio, tudo bom? Tudo bem, turma? Bom, nós vamos falar agora dos riscos jurídicos também, né? Que é algo que os síndicos se preocupam bastante e eu sempre digo, o síndico pode cometer qualquer falha na gestão do condomínio, menos esquecer de fazer o seguro. Então, talvez seja a missão número 1 do síndico é deixar o seguro em ordem. Legal, vamos falar bastante disso, sim. Para a gente começar a nossa conversa aqui, a gente tem a gente separou os trechos de uma entrevista que a gente gravou com a Maria, né, um nome fictício que ela pediu para ser chamada, porque ela foi vítima, né, de uma queda de uma aeronave, né? O prédio onde ela morava, em Santos, foi o prédio que em 2014 teve a queda do avião do então candidato à presidência, né, na época o Eduardo Campos. A aeronave dele caiu bem em cima do condomínio onde ela morava, e o apartamento dela foi um dos afetados. Então eu vou pedir para a gente rodar aqui o primeiro trecho dessa conversa. No dia que aconteceu o acidente, né, eu ainda trabalho. Naquela época eu trabalhava também, né? E então eu saí, fui para o trabalho normal, né? Era longe, né? Não era tão próximo da minha residência. Eu vou de ônibus, né, e tal. Mas ficar em casa os meus filhos, né? Eu tenho um casal de filhos e tenho também uma neta. E aí o que acontece? Eles ficaram, né? E esse acidente aconteceu por volta de acho que 9 e pouca, 10 horas, um pouco antes, né? E aí eu fiquei sabendo, eles estavam em casa, claro, eu fiquei sabendo por conta de pessoas no trabalho que estavam assistindo, né? A televisão e como é que chama? Não era televisão na época, internet, né? E aí ficaram sabendo desse acidente. Então, eu vinha saber desse acidente através de colegas de trabalho, né? Que tinha sido um acidente terrível, então se comentava que tinham morrido pessoas em terra, até então não se sabia, né? Sabia que tinha pessoas que tinham falecido na aeronave, mas não se sabia ainda, né, se tinha né, acontecido alguma tragédia com os que estavam em terra, né? E aí eu fiquei assim, né? Eu fiquei imaginando, porque aí conforme eles iam falando, né, eu fui me localizando. E aí eu percebi que aquilo tinha acontecido com o meu apartamento, onde que eu morava, né? Pelas deduções e pela, né, que o povo estava falando, foi assim que eu soube que tinha acontecido esse acidente terrível, né? Dessa forma. Na época, é que assim, né? Como o meu apartamento, ele ficou, como é que chama? Como é que chama? Ele foi, a Defesa Civil, ela proibiu,
né, que entrasse no apartamento, porque estava com risco de desabar, né? Ele sofreu um abalo. Então veio a Defesa Civil, né, técnico que eu não podia entrar. E aí o que acontece? Também ele não tinha condições de habitação, né? Também, óbvio. Então eu não pude voltar para esse apartamento logo de princípio, entendeu? Ele ficou totalmente destruído. Então, assim, eu fui morar em outro lugar. Então, assim, eu não fiquei muito por dentro dos acontecimentos, né? Eu fiquei mais acompanhando noticiários, né? Então, a gente não participou bem. Mas aí, depois, quando começou a reforma, que eu vim a saber que tinha um seguro, né? Que o prédio tinha feito um seguro e que esse seguro, ele custearia, né? Esses danos, esses estragos todos do prédio, porque o prédio foi praticamente todo reformado, porque abalou, teve avarias, né? Eram 3 blocos. O do meio, que foi onde que caiu, que teve o maior estrago, que é onde eu morava, né? Ele ficou realmente quase impossível de habitar. E tinha os outros 2 também, que devido à explosão, devido àquele impacto, né, da queda, eles também sofreram, janela, vidros, portas, né? Tiveram também, né? Então, diz que esse seguro, ele cobria, né, todo esse estrago aí, e aí eu acho que eles também fizeram contato eu não sei se com os proprietários da aeronave na época, alguma coisa assim houve de acordo, entendeu? E aí foi sendo reformado o prédio, e ele ficou praticamente novo, o prédio, né? Mas foi devido a esse seguro. Aí a gente falou, mas o seguro vai cobrir? Aí o que acontece? Parece que eles entraram, o seguro, então, ficou responsável por estar acionando, né? Como é que chama o dono do avião, alguma coisa assim, o responsável, né? No caso, pelo acidente, né? Então, assim, eles foram refeitos, né? Foram refeitas as moradias ali e tal. Então, gente, queria abrir essa nossa conversa aqui partindo desse relato da Maria, né? Ela contando um pouco de como que foi quando ela soube do acidente e o que ela soube do seguro, né? O que eu queria partir aqui com vocês, abrir a conversa, perguntando o que fazer numa situação como essa da Maria, né? Qual que é o primeiro passo quando você sabe que teve algum problema com o condomínio? Igual ela conta, né? Não foi só no apartamento dela, envolveu outros apartamentos. Tem alguma dica do que a pessoa tem que fazer no primeiro momento, né? Já pode ser acionado, por exemplo, o seguro condomínio? Como que funcionaria? Eu posso falar um pouquinho sobre isso. O primeiro passo é, depois, né, de resolvida a situação, tanto que eu fiquei até um pouco aflita ali quando ela não falou dos filhos, mas pelo que eu entendi, ficaram todos bem, né? Então, passado esse primeiro impacto, né, a primeira coisa para acionamento do seguro é acionar o corretor de seguros, né, que ele pode dar todo o suporte nesse momento para o síndico, né, e para os moradores também. Então, o corretor vai dar esse apoio e vai ser aberto um sinistro, né, na seguradora para esse evento, para que seja feita toda a regulação, como a própria Maria fala aí no depoimento dela, toda a parte de reconstrução do prédio, num caso de um evento assim de grandes proporções, é feita a parte construtiva, a seguradora, junto com o síndico e com o corretor, fazem todo esse trabalho de reconstrução ali e, eventualmente, ela até menciona também no áudio, a seguradora pode buscar um ressarcimento junto aos responsáveis por aquele evento. No caso ali, o dono da aeronave. O dono da aeronave, né? E aí tem toda uma questão aí envolvida, depois o Márcio talvez possa comentar, de parte jurídica, mas se realmente for constatada a responsabilidade desse terceiro causador do acidente, a seguradora futuramente pode buscar ressarcimento, mas não num primeiro momento, né? Acho que isso é importante deixar claro que num primeiro momento a seguradora vai atuar para restabelecer o prédio, a parte construtiva, para que as pessoas voltem a morar. O condomínio é uma moradia social ali, né, que envolve várias famílias. Então, a ideia é que seja feita a reconstrução e depois a seguradora, se achar conveniente ou se tiver realmente subsídios ali, ela pode buscar o ressarcimento junto aos responsáveis. O que é importante frisar é que seguro é algo que funciona.
Então o síndico pode ficar tranquilo, porque se ele tem uma apólice, se ela está vigente, basta acionar o corretor e o corretor vai cuidar de toda a parte burocrática, operacional. Qual é o papel do síndico nessas situações? É tranquilizar o morador, no sentido de que, olha, a gente já abriu o chamado na seguradora, eles já estão tomando as providências, fiquem tranquilos, estamos cobertos. Acho que esse é o papel principal do síndico. E também lembrar aos proprietários e os moradores que o seguro, gente, é da porta para fora. Então tem muita gente que acha que porque o prédio tem seguro, ele não precisa fazer o seguro conteúdo do apartamento dele. Então numa situação de tragédia, caiu a aeronave, pegou fogo, explodiu alguma coisa, o seguro do condomínio cobre a reconstrução, vai deixar o prédio como ele era antes. Agora, se você tem um bem de valor dentro do seu apartamento, coisa de eletroeletrônico, uma joia, um relógio, você tem que fazer o seu seguro, porque o seguro do prédio não vai cobrir. E essa costuma ser a maior discussão. Ah, mas o prédio não tem seguro? Tem. Para a parte estrutural do condomínio, para a reconstrução, não para ressarcir os prejuízos particulares de cada morador. Isso acho que é o ponto crucial e que o morador não entende, a gente precisa explicar para ele. E vocês já passaram por alguma situação assim? Essa, de fato, é um caso assim, mais raro de acontecer, né? Queda de aeronave. Mas o que vocês têm visto assim, que tem acontecido para gerar uma indenização ou para se acionar do seguro condomínio? Você já passou por uma situação parecida? Várias. Conta pra gente. É legal, só fazendo um gancho que foi contribuído aqui, assim, o que eu vejo que são, os passos têm que ser antes, né? Então, assim, a gente precisa ter um seguro da nossa residência, o Márcio colocou isso muito bem, o seguro do condomínio ele cobre da porta para fora, então é difícil você, por exemplo, incêndio, que foi o caso que eu já passei, até te respondendo, é difícil você explicar para aquela pessoa que teve o prejuízo de uma vida toda, que a gente vai só recolocar ali a parte do prédio, que ela tem que ter ali uma cobertura de seguro dela. Mas isso tem que ser colocado antes, né? Então a gente reforça o tempo todo essa questão da necessidade de seguro. E aí eu puxo um ponto que é bem importante, que é uma corretora séria. A gente estava comentando, né, um pouquinho antes do começo aqui. No mercado de condomínio, algumas administradoras que trabalham aí de forma que a gente até não gosta, elas vêm com um pacote das coisas dela e colocam para dentro do condomínio. E colocam seguro também. Só que a especificidade daquele condomínio, quem tem é o síndico. É ele que vai saber quanto vale o apartamento, que uma das falhas maiores que tem é o apartamento está avaliado em 1 milhão e o que ela coloca 100 mil só de cobertura, né? Então, esse é um ponto. Ele, de repente, não coloca o garagista, de repente, não coloca uma tubulação da forma correta. Então, é muito importante que o síndico se empodere ele precisa ter a decisão, a definição e a escolha das pessoas que ele coloca, inclusive, para contratação. E o seguro é um ponto bem importante, tá? Os pontos que eu já peguei, que aconteceram, graças a Deus, assim, a gente tem um cuidado extra na questão da construção da apólice e a gente tem as coberturas dentro daquilo que a gente sabe que o condomínio precisa. Então, se é um residencial, que já aconteceu comigo o incêndio, a gente tem o incêndio. Se de repente é um comercial que tem alguma especificidade maior, como por exemplo, um perigo de uns elevadores, né? Os elevadores, como é daqui, aqueles que você só digita no andar e ele é caríssimo. Você tem uma contatora aqui queimada, por exemplo, um dano elétrico, é caríssimo. Então você precisa analisar o condomínio e construir a apólice dentro daquilo. Os principais problemas que a gente tem tendo em comerciais, por exemplo, é o sprinklers, ou seja, aquela questão de qualquer alarme dá um problema, vazamento de tubulações, que aí ela pode ser um dano elétrico também, porque acaba caindo no próprio fosso do elevador, dando um problema e espalha para outros pontos, e a gente sabe que tem muitos aparatos eletrônicos dentro de um comercial. E um ponto que começou a acontecer muito, assim como o Márcio comentou, a questão de bicicletas, que eles não estão roubando só residenciais. O que acontece? A pessoa tem uma bicicleta de 8 mil, 10 mil, não vamos falar nem bicicleta mais cara, no meu caso, em residenciais já roubaram bicicleta de 71 mil, foi uma dor de cabeça. Então, assim, começaram a seguir as pessoas e elas vão trabalhar com a bicicleta, roubam ali. Então, isso também é um problema para comercial, tá? E é coisa nova. Gente, tem uma coisa muito importante, e que talvez seja o ponto principal para evitar atrito entre corretora, seguradora e condomínio, que é a vistoria. Então, para fazer uma apólice de seguro completa, abrangente, que seja compatível com aquele empreendimento, tem que ter vistoria. Porque tem corretor de seguro que quer fazer o seguro de longe. Ah, vamos colocar
10 milhões para esse item, vamos colocar 30 milhões para esse item. Precisa ir lá, precisa vistoriar, porque aí sim vai ter um material muito mais robusto. Outra coisa importante também é que o seguro tradicional, para as grandes tragédias, digamos assim, funciona perfeitamente. Então, incêndio, queda de aeronave, explosão, esses grandes eventos, tá claro para todo mundo que o seguro vai cobrir, não tem muita discussão técnica. O problema são os assuntos do cotidiano, os pequenos sinistros do dia a dia. Será que está coberto, não está coberto? Então, por exemplo, o porteiro apertou um botão errado ou o prédio estava com o sensor do portão quebrado e amassou um carro. E aí, o seguro cobre? Teve uma invasão de quadrilha no condomínio, quadrilha de meninos, e roubaram um apartamento, levaram um monte de coisa cara. E tem indícios que talvez o porteiro falhou. Será que o seguro cobre ou não cobre? Uma bicicleta, uma bike cara. Estava lá no lugar certo, no bicicletário, mas estava sem cadeado. É uma bike de 30 mil, 20 mil, 10 mil. O seguro cobre ou não cobre? Tem nota fiscal dessa bicicleta? Não tem. Então, essas minúcias, essas questões pequenas, é que hoje geram atrito, conflito entre seguradora, corretor e condomínio. Dá um exemplo prático. Esses dias eu tive um retorno de esgoto num apartamento, alagou todo o imóvel, um prejuízo violento para o proprietário. E, naturalmente, qual foi a primeira recomendação do síndico? Fique tranquilo, nós vamos abrir um chamado, o seguro vem aqui, vai vistoriar, vai fazer uma perícia e vai aprovar ou não a indenização. Quando chegou o vistoriador, descobriu que na tubulação tinha uma fralda. E além da fralda, tinha areia de gato dentro da tubulação. O que a seguradora disse? Olha, isso é excludente, porque foi mau uso, portanto, nós não vamos indenizar. E aí gerou uma confusão enorme entre condomínio, seguradora, corretor. Então são esses pontos do dia a dia que a gente precisa talvez definir bem na apólice e explicar para o contratante, né? Porque quem contrata um seguro quer não usar, mas na hora de usar ele precisa saber claramente o que cobre e o que não cobre. E fica um pouco obscuro, porque não tem explicação. E é muito técnico. A gente quando lê aquelas condições contratuais de uma apólice de seguro são enormes e a gente não entende nada. Então, talvez, eu acho que falta para melhorar essa relação condomínio, síndico, administrador e corretor, uma explanação, uma explicação, o que está coberto e o que não está coberto. Como se fosse um passo a passo, como se fosse um manual de sobrevivência para quem tem um seguro. Então, eu acho que fazendo isso, fica suave para administrar essa relação. E Márcio, Não, eu ia puxar justamente esse seu gancho, porque a gente falou de vários pontos aqui. Eu acho que a gente pode aproveitar para começar explicando. Começar não, né? Que o programa já começou. Mas falar então qual que é a diferença? O que de fato o seguro condomínio ele precisa cobrir, inclusive que é obrigatório por lei. E o que pode ser contratado à parte, que aí acho que entra muito nisso que você falou, né, Márcio? De entender os pormenores, ler a apólice, o que está excluído, o que não está. Então, eu queria pedir para a gente falar um pouco disso. Vou fazer. Vai dar até um gancho para isso. O que está acontecendo nas seguradoras hoje é que elas estão fazendo vistoria, até as vistorias às vezes online, por celular, isso acontece. E aí, aliado a isso, o que eles começam a avaliar, inclusive, o potencial construtivo daquele local no sentido de manutenção. Ou seja, ele tem um potencial construtivo, tem que manter uma manutenção ali dentro do que está colocado. Então, impermeabilização, eu vejo que vocês estão pegando bastante. Problema elétrico, você está até trazendo esse ponto, né? Problema elétrico, foi feito a manutenção elétrica, eles estão pedindo na antecedência, porque o que acontece depois, e aí constrói esse cenário todo das garantias, das coberturas, né? É que eles vão, o segurador normalmente começa a dar negativa posterior. Poxa, por que não inverte? Começa antes, fala, olha, você tem um problema de impermeabilização, você tem um problema elétrico aqui, você de repente não tem um AVCB que vai te gerar um problema antes, isso acho que a vistoria resolve, mas já estão fazendo isso, né? Sim, e acho que é um papel importante porque acaba sendo papel consultivo, né, que a seguradora acaba síndico, né? Fazendo nessas vistorias, sejam elas remotas ou presenciais, né, que as vistorias remotas começaram a ganhar força muito depois da pandemia. Elas acabam verificando pontos importantes de manutenção e alertando isso ao segurado. Alguns pontos, eles são passíveis de até aceitação do risco, né? Outros não, outros acabam
como o Alexandre comentou, já negando antes da aceitação, justamente para depois não ter surpresa para ninguém, né, no futuro. E pegando um gancho aí que o Dr. Márcio comentou sobre essa questão dos pequenos, os detalhes ali na contratação de seguro, o entendimento, são muitas pessoas envolvidas numa contratação de um seguro condomínio. Então, você tem aí o próprio condomínio, a figura do síndico, a figura da administradora, do corretor de seguro, o interesse das pessoas que ali residem, né? Então, são muitos interesses e muitas pessoas envolvidas. Então, é muito importante que realmente o síndico, assim como o Alexandre falou aqui, e eu fico bem feliz, assim, a profundidade, né, que os síndicos hoje procuram ter em relação a isso, porque eles começaram a ver a importância do seguro. Então, esse conhecimento é importante. Então, o corretor, como eu comentei, ele vai dar o suporte, mas o síndico também pode falar, olha, mas eu tenho essa especificidade aqui, eu gostaria de fazer um seguro, tem muitas bikes aqui no meu prédio, esse seguro dessa seguradora cobre bike, em que condição? Ela tem que estar em lugar fechado, tem que estar ali trancada com cadeado, ou como que isso vai se dar? Porque realmente o manual do segurado, ele tem ali toda uma legislação por trás, então ele tem que ser muito detalhado, mas é importante essa discussão, né, previamente, para ver o que o condomínio precisa ou não. Inclusive, hoje, o seguro condomínio ele tem 2 modalidades de contratação. Uma que o segurado, o síndico, né, vai lá e contrata a cobertura simples, que ela cobre incêndio, queda de raio, explosão e queda de aeronaves, e que é uma cobertura básica, e ele vai lá e inclui coberturas acessórias, danos elétricos, vazamentos de tubulação, entre outras aí, os RCs, né, as responsabilidades civis. E hoje existe uma nova modalidade, hoje assim, já faz alguns anos, mas uma nova modalidade que era até pouco contratada, que é a cobertura básica ampla. A ampla, na verdade, ela vai dar amparo à cobertura a qualquer dano causado estrutural ao prédio. Então, deu um dano estrutural, vai ser indenizado na cobertura ampla. Não precisa de muita customização, né? Então, existem essas 2 modalidades. Na ampla, só é necessário acrescentar coberturas que não são para estrutura. Por exemplo, os RCs, né, que são as responsabilidades civis, e aí tem responsabilidade civil síndico, responsabilidade civil condomínio, e os seguros de vida, que também é possível incluir vida de funcionários do condomínio na apólice. Então, existem essas 2 modalidades, também não muito conhecida, muitas vezes, né, pelos condomínios, e que é importante citar que o amparo acaba sendo maior. Obviamente, a ampla tem um custo maior, né, porque ela não tem sublimites, que a gente chama. Então, se ele contrata lá 50 milhões, por exemplo, vale para qualquer tipo de destruição, um desmoronamento, um alagamento, enfim. Então, acho importante também a gente mencionar essas modalidades aí de seguro. Antes do Márcio falar, deixa eu falar uma coisa até para o Márcio. Isso é super importante, e a diferença de preço é pequena entre uma e outra, e aí eu pergunto para o Márcio, o que o Código Civil manda o síndico contratar? Se vocês olharem ao fio da meada, é ampla. E aí o que acontece? Muitas vezes o síndico contrata uma básica porque é mais barato, para dar uma satisfação aos moradores, e olha como a cena se fecha. No final do curso, quando tem um prejuízo, é o morador que vai cobrar o síndico ter tido uma apólice melhor. Tem 3 coisas importantes e que acho que fica muito claro para todo mundo, mas às vezes a gente esquece. Ponto número 1. Economia com seguro é economia porca. Não é para fazer. Perfeito. É para fechar sempre a apólice mais ampla, a cobertura mais ampla, não importa que custa mais um pouquinho, é o patrimônio das pessoas, é a vida das pessoas e é fácil de justificar. Então não tem aquela saia justa de um morador levantar a mão e falar, mas eu pesquisei e tinha um seguro que ia custar 20 mil e o nosso síndico fechou um de 30 mil. Pois é, fechei o de 30 mil porque é mais amplo, porque é o mais indicado para o nosso condomínio. Enquanto eu for o gestor vai ser assim. Tá fácil de explicar, não tem dificuldade. Ponto número 2. Existe uma coisa chamada plano de manutenção. E todo síndico é obrigado a fazer um plano de manutenção, tem uma NBR para isso da ABNT. E se ele não fizer, o seguro não vai cobrir. É simples assim, é igual quando você compra um carro zero na concessionária.
Você tem direito às garantias? Claro que tem, mas tem que fazer revisão obrigatória de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil. Não faz as revisões, perde a garantia. Com o seguro é mais ou menos isso. Então as pessoas têm às vezes uma falsa sensação de que eu tenho seguro e não vou cuidar de nada. Se o seguro constatar que não foi feita a manutenção preventiva mínima, o seguro não vai cobrir, e tá certo, porque é uma responsabilidade dividida entre o seguro e quem contrata o seguro. E por último, gente, uma coisa simples, que aí é uma lição de casa para os síndicos em conjunto com as corretoras. Fechou uma pólice, assinou um contrato, precisa traduzir isso para o morador. E como é que a gente faz isso? Uma carta, um comunicado dizendo o que cobre, o que não cobre. Pode ser lúdico, com uma coisinha verdinha no que cobre, um vermelhinho no que não cobre, para o morador saber. E nessa coisa lúdica que a gente faz, precisa colocar uma menção expressa lá, clara, olha, se você quiser ter mais cobertura para o seu apartamento, para os seus bens, você precisa fazer uma apólice complementar. Pode ser com a própria seguradora do condomínio, pode ser com a sua seguradora, com a sua corretora de confiança, mas o morador precisa saber, porque ele não sabe disso. Ele tem a sensação de que só porque ele paga um seguro no condomínio, ele está com tudo coberto, e não é sempre assim. Então, se a gente explicar, vai ficar mais fácil. Isso é uma lição de casa para os síndicos, em conjunto com as corretoras, porque o manual do seguro é desse tamanho e ninguém lê. Então, a gente precisa traduzir. Seguindo esses 3 pontos, gente, não tem como dar errado. Eu concordo. Essa parte, só fazendo um comentário aqui, essa parte que você falou do custo do seguro, né? Que é uma economia, né, não muito inteligente. Porca. Até porque vai ser compartilhado entre todos ali, né? Não vai ficar para um só. É rateado, né? Então vai compartilhar aquele custo entre todos, não vai ficar caro. E ainda as seguradoras dividem isso, né? Em 11 vezes. Então é possível fazer um seguro ali que dê esse amparo. E aí, vinculando também a isso ao custo do seguro, a parte residencial, né, que a gente mencionou aqui, que o seguro condomínio não cobre, ele tem que fazer o seguro residencial para ter amparo dos bens dele, do conteúdo do imóvel dele, também é um seguro extremamente baixo e as pessoas têm isso ainda, não está desmistificado, né, as pessoas pensam, fazem uma correlação. Se o seguro do meu carro custa, sei lá, 20 mil reais ali, quanto que vai custar o seguro da minha casa, que custa muito mais para uma reconstrução? Eu vou até pedir uma pausa para você, Magda, que a gente bom. tem um trecho da Maria falando justamente dos prejuízos que ela teve dentro da casa dela. Eu vou pedir para você segurar a sua resposta, então, para a gente ouvir esse trecho, porque que aí eu vou pedir para você me dizer justamente qual a diferença, né, entre o seguro condomínio, né, o que ele cobre e o que ele não cobre, porque está dentro de casa. Vamos rodar esse trechinho? Então, lá era um prédio pequeno, né, de 2 andares. Na verdade, é um térreo e o primeiro, né, mas eles falam como se fosse de 2 andares, né. Ele chega a quase ser que nem uma vila, assim, é um prédio mesmo. Mas parecia mais assim como uma vila, né, e parecia de longe, de fora parece sobrados, né. Então, eu morava no primeiro. E aí foi bem abalado, né? Porque como é que chama? A explosão, como é que chama? Quando o avião caiu, né? Aquele todo... Acho que ele como é que chama? Quando cai, ele explode, né? E aquela explosão, ela abalou, né? Abalou bastante o prédio, a turbina, ela invadiu o apartamento, né? Destruiu tudo, e nisso veio um incêndio, né? E queimou tudo, né? Queimou, o que não queimou, o teto desceu, né? E aí estava muita chuva, a chuva alagou o apartamento junto com a chuva, com fogo. Aí foi uma mistura de tragédia, né? Uma mistura bem, bem grande, assim, a la romana, né? Bem, bem triste mesmo. Então, perdemos tudo praticamente. O que sobrou, eu tinha um quarto, né? Que eram 2 quartos que a gente morava lá. Um dos quartos que era o que eu ficava e o meu filho, ele não foi tão pego pelas chamas, né? E aí eu consegui salvar algumas coisas, utensílios, roupas, alguns livros que tinha, né, nesse quarto, né? Assim, o resto alagou, né? A chuva, como o teto ele desceu, a chuva encheu, né? Molhou tudo.
E o cheiro do querosene, né, que até então a gente não sabia, né, que o avião ele levava esse produto, né, ele é abastecido, era insuportável o cheiro, né, então a gente praticamente perdeu tudo mesmo, álbum de família, utensílios domésticos, aparelhos eletrodomésticos, tudo, né, não sobrou nada, perdemos tudo, pegou fogo mesmo, né, incendiou. De incêndio pegou mais o meu, né? Porque onde que foi a turbina que parou, o do lado também, porque eram 2 apartamentos por andar. O do lado também sofreu um abalo bem grande, mas foi mais devido à explosão, né? Que aí, claro, né, não tinha como. Que a explosão foi sentida numa distância bem grande, né? Que foi o avião entrou, né? Dentro do chão, né? E aí abalou bastante. Então, o outro apartamento também. E o de baixo também, porque o muro que tinha com esse terreno que caiu o avião, o que acontece? A terra invadiu todinho esse apartamento de baixo também, né? Então, eles também ficaram bem prejudicados, porque a terra veio todinha para dentro do apartamento térreo. Então, assim, aquele bloco que eu morava, né? Ele foi bem destruído mesmo. Entendeu? Todos sofreram perdas ali. O maior foi no meu, mas todos ali sofreram perdas. Olha, a gente na época fez um levantamento, isso foi em 2014, né? 2014, 2015. Na época, os bens assim que a gente perdeu, material calculando, dava em torno de uns 22 mil, né? Que a gente colocou geladeira, fogão, máquina de lavar, essas coisas todas, né? E praticamente o que a gente tinha estava seminovos, né? Porque parece incrível, né? Uns meses antes, a gente começou a comprar tudo novo, né? Não sabia, né? Não podia nem prever. E aí, o que aconteceu? Veio esse bendito acidente. Algumas coisas a gente ainda estava pagando, né? Porque a gente parcelou, tal, né? E ainda estava pagando. Então, a gente, naquela época, a gente calculou isso, os prejuízos materiais, assim, né? Que o fogo consumiu e o que a gente perdeu, roupas, calçados, né? Tudo a gente colocou, deu mais ou menos isso. Em perdas, né? Foi mais ou menos isso calculado. Direto do bolso da gente, direto do bolso. Eu tinha cartões, eu fui... Porque se a princípio, o que a gente achou, né? Que a gente deduziu, até o nosso advogado também, né? Ele achou que eles iriam pelo menos ressarcir os bens que perdemos lá dentro, né? Só que não houve isso. E aí a gente precisava comprar muitas coisas nós recebemos de doação. Então a gente teve que fazer, eu entrei muito com cartão de crédito, parcelei bastante, fiz muita compra, e aí a gente, com o passar do tempo, não conseguimos pagar. Aí fiquei endividada por conta disso, porque o dinheiro não veio, né? E a gente também não tinha como pagar, né? Então, a dívida foi ainda maior, porque triplicou, né? Porque fiquei devendo cartão de crédito, fiquei com um absurdo. Enfim. E essas dívidas rolaram até 2017, quando foi em 2014 o acidente, 2019 eu paguei a última dívida dos cartões, né? Porque eu fui pagando aos poucos, né? Conforme eu podia, eu ia pagando, saldando essas dívidas, né? Mas foi bastante prejuízo, um prejuízo muito grande material né, e psicológico e tal, né? Teve bastante prejuízo. Seguinte, gente, a partir desse relato, né? Vocês viram que ela relatou que teve de tudo, né? Teve fogo, chuva, invasão de terra, teto afundado, perdeu o eletrodoméstico. E aí vem a minha pergunta, né? Um seguro residencial, por exemplo, cobriria esses tipos de item? Sim, por isso que eu estava falando da importância, né? Muitas vezes as pessoas confundem que o seguro condomínio vai garantir. O seguro condomínio ele vai garantir a unidade dentro de um prédio, a parte estrutural, né? A caixinha ali que é o apartamento. Por exemplo, o teto, né? Que afundou. Todo teto, o piso, né? A laje de piso, as paredes ali, ele vai ser reconstruído, né? Agora, tudo que tem de conteúdo e até os próprios benefícios, né? As benfeitorias que tem dentro do imóvel. Porque, por exemplo, quando for reconstruído esse prédio, ele vai ser reconstruído do modo que ele foi entregue, né, originalmente. Mas, de repente, no meu apartamento,
apartamento, eu tenho um porcelanato, no apartamento dele tem um papel de parede. Então, essa parte, né, interior que foi personalizada, ela também não é indenizada, né, no seguro condomínio. Ele só vai restabelecer ali o prédio e a moradia. E também o conteúdo, ela fala roupas, né? Porque Fogão, quando geladeira. os eletrodomésticos, os móveis, porque quando você tem um incêndio, né, que aí, como você falou, teve de tudo, né, mas o incêndio, a fuligem, que nela comenta o cheiro do combustível, ele acaba impregnando em tudo, né, então a perda ali é total do seu conteúdo, né, e ela ficou 5 anos, né, ela falou que o evento aconteceu em 2014 e que só em 2019 é que ela conseguiu restabelecer as dívidas dela, né, porque nesse momento você vai precisar comprar roupa, vai precisar morar em algum lugar, vai precisar ter ali a sua geladeira. Então, o papel do seguro nesse momento de garantir e cobrir esse conteúdo é importante. Aí você me perguntou, o que cobre, o que não cobre. Todo seguro tem algumas excludentes, né? Então, depende das coberturas que foram contratadas. Mas, em termos dos mínimos, né, itens ali, mínimos não, como eu posso dizer, os itens básicos, né, todos os eletrodomésticos, roupas, móveis, o que não estaria coberto? Dinheiro, por exemplo, valor em espécie, coisas que são difíceis até de mensurar, né, mas toda a parte de conteúdo ele estaria coberto e o seguro vem fazer esse papel social, porque aí você tira uma pessoa desse tipo de circunstância, né, de estar ali endividada por anos, de estar sem o mínimo para viver, para sobreviver dali para frente. E como o Alexandre comentou, né, muitas vezes é o bem adquirido ao longo da vida de uma pessoa, né? Aqui a gente está falando de um apartamento que eventualmente tem o seguro obrigatório de condomínio, mas e uma casa? Né, que nem a parte de reconstrução vai estar garantida. Então, é importante o seguro residencial justamente para garantir isso. E como eu ia comentar anteriormente, as pessoas têm uma impressão equivocada do preço do seguro residencial. Eu costumo brincar que ele tem um custo menor do que um cafezinho por dia. Né? Então, se você pensar, é um seguro para garantir o maior patrimônio adquirido ao longo da vida por um custo extremamente baixo, que ainda tem a sensação errônea de que é um produto caro, porque se faz muita comparação com seguro de automóvel. E hoje, para você ter uma ideia, tiveram dados recentes, até divulgados pela FENSEG, que aponta que apenas 17% dos imóveis residenciais no Brasil estão segurados. Então, é um número muito baixo, com muito espaço aí, acho que para esse aculturamento, e acho que é esse papel que a gente está fazendo aqui, né, de demonstrar o quanto custa pouco e o quanto é valioso o seguro residencial e o condomínio também. Legal. Márcio, você disse que tinha um comentário importante sobre esse ponto. Olha, sem ser corretor de seguro e sem trabalhar em seguradora, eu sou o maior vendedor de seguro e o maior defensor de seguro. Eu sempre falo isso para todo mundo da área que eu encontro. Então, óbvio que o mundo ideal é o que você disse. Tem que ter o seguro do condomínio e fora o seguro do condomínio, todos os apartamentos deveriam ter o seu seguro conteúdo para cobrir os seus bens pessoais, né? Seja uma joia, um relógio, um item de decoração. Esse é o mundo ideal. Na prática, a gente sabe que depende ainda da gente ensinar as pessoas, né, da gente divulgar isso, e quanto mais gente aderir a esse seguro, melhor. Agora, no caso prático, nesse caso da queda de aeronave, existe uma coisa importante que aí, se as pessoas forem para o judiciário, elas certamente vão conseguir ter êxito, que é quando você tem um dano que ele é acessório ao dano principal. Então, é evidente que caiu o avião, a reconstrução da edificação é obrigação do seguro, tem que pagar. Agora, como quebrou o telhado, como quebrou o teto, ao longo dos próximos dias, choveu. E aí, naturalmente, por conta disso, estragou geladeira, estragou fogão. Então, sim, essas coisas estão cobertas pelo seguro do condomínio, porque é um dano material. Então, pouco importa se ela tinha ou não o seguro do apartamento dela, porque é uma consequência. É um dano acessório que precisa ser coberto, sim, porque foi gerado pelo evento principal.
que na sequência causou um evento de consequência, um evento posterior, mas que é coligado, que é totalmente coligado ao evento principal. Então, sim, ela teria direito à cobertura de geladeira, de fogão, daquilo que efetivamente estragou, porque ficou, por exemplo, sem cobertura e choveu lá dentro. Aí isso é extensivo à apólice de seguro que existia. Então, a gente precisa ter cuidado, porque também não é assim, qualquer coisa que está dentro do apartamento está descoberto. Não é bem assim. Se for consequência do dano principal, está coberto sim. Interessante. E mudando um pouquinho agora, o foco saindo da questão só residencial, porque a gente sabe que tem muito condomínio comercial também, né, Alexandre? Eu queria, inclusive, abordar esse ponto agora. Qual que é a diferença do risco, né, que um condomínio residencial está sujeito e um condomínio comercial está sujeito? Porque eu imagino que sejam alguns riscos são comuns, né, por exemplo, incêndio, dano elétrico, problema de tubulação, como você comentou da fralda. Mas não tem alguns que acho que são particulares de cada tipo, né, de cada modelo. Assim, a gente fez um comentário aqui, assim, quando a pandemia começou a acontecer, começou que o residencial teve um fluxo grande de pessoas, uso de carga elétrica, essas coisas, né? Se a gente pegar isso e entender o comercial é um condomínio com muito mais fluxo, então os riscos eles agravam bastante, tanto deterioração da parte de manutenção, por exemplo, né, quanto das próprias pessoas. Os riscos principais eles são muito parecidos, mas, por exemplo, um comercial ele está muito mais tem muito mais disponibilidade para você ter um risco, por exemplo, na garagem, do que um próprio condomínio residencial, porque o fluxo é maior, um exemplo. Alguns comerciais têm ali a contratação do estacionamento, então é obrigatório para que a gente faça uma análise do seguro do estacionamento, que está alocado, talvez subseguro, não sei como vocês classificam isso, né? Questões elétricas, como eu comentei, se você eu tenho um comercial aqui na Adolfo Pinheiro que só tem médico, é um prédio de médico, e a gente tem ali dentista, eu tenho diversos outros tipos que tem equipamento caro para poder atender os seus pacientes. E se eu tenho um dano elétrico? E se eu tenho, de repente, uma caixa d'água que cai e acaba gerando... Então, eu preciso observar esse tipo de risco um pouco maior. O que eu costumo fazer é entender a tipicidade do condomínio, junto que... Na minha empresa, a gente tem um síndico que trabalha, eu vou assessorando ele, então, junto com o síndico, a gente vai montando ali qual que é a característica daquele condomínio e sempre consulta um corretor de confiança, fala, é assim, assim, assim. Explica, muitos deles fazem a nossa visita técnica, ajudam a gente nesse ponto, mas eu colocaria ali o dano elétrico e o dano de vazamento, tubulação, não sei como que se classifica isso da caixa d'água, né? Como os principais para a gente ter problema. E dentro desse ponto, uma coisa que todo mundo esquece, né, que são sprinklers. Eu sempre falo isso porque, assim, você quebrou uma portinha lá, abriu ele, tá vazando água para tudo quanto é canto e documentos acaba perdendo, água né? É terrível, né? Coisas elétricas, então eu acho que esses são os principais que a gente tem, tá? Porque dá mais dor de cabeça, sinceramente, são estacionamentos para mim, são isso. Pegando um outro ponto, a gente tem um condomínio, isso é bem engraçado, a gente tem um condomínio que fica na frente da Porsche aqui na Bandeirantes. E o que acontece? Eles alugam uma laje para colocar os Porsches. Imagina se eu tenho um problema ali. Então, como é que faz um caso desses? Aí, nesse caso, entra o seguro empresarial, né? Que você até comentou, como que funciona. Então, as empresas, né, instaladas dentro de um condomínio comercial, elas precisam ter os seus seguros empresariais ali também para garantir os seus bens. Agora, se essas Porsches... Que seria tipo um residencial... Só que para empresa, né? isso. Entendi. Agora, o que precisa averiguar é se essa área que ele deixa é comum ao condomínio. Se for comum, estaria amparado num RC garagista, né? E o RC garagista é uma modalidade interessante que, geralmente, para os residenciais, ela cobre só incêndio e roubo. E para os condomínios comerciais, além do incêndio e roubo, ela cobre também a parte de colisão, por exemplo. Mas isso se for ali a responsabilidade do condomínio manobrar aqueles veículos. Agora, se for um estacionamento
terceirizado, aí esse estacionamento terceirizado dentro do condomínio tem que ter o próprio seguro, justamente porque ele responde ali pelos atos de manobra, pela guarda do veículo e tudo mais. Então, você vê como tem as várias conexões entre os seguros, né? Isso acho que é bem interessante. Isso é importante, por isso que eu trouxe aqui. Tem uma outra coisa bem importante também, que é o tipo de regulamento interno e convenção que você tem para os comerciais, né? Que ali, o que acontece com a seguradora ou até o corretor é que ele prepara as coberturas dentro daquilo. Muitas vezes só fazem cotação depois que você manda isso. Isso eu acho que é uma coisa que mudou recentemente, acho que até por conta dos problemas que você tem, né? De erro dos próprios corretores de fazerem ali a indicação de tipo de cobertura errada. Então é uma coisa que também melhorou bastante, que é esse ponto. Poxa, onde estão esses carros? É área comum do condomínio? É a garagem? O que é? Aí o que a seguradora pede? Pede a documentação e vai entender lá o regulamento interno. Bom, gente, eu penso que a relação de seguro para condomínio é uma relação estável, uma relação consolidada. A gente enxerga poucos problemas. Então, o que falta, na minha avaliação prática, é comunicação. Os síndicos se comunicam mal, mas, sobretudo, as companhias de seguro são péssimas na hora de traduzir aquilo que cobre e o que não cobre. Então, a solução para a gente evitar qualquer problema, desde uma queda de aeronave, o que está coberto, o que não está, até um dano elétrico simples, é que os síndicos, junto com as administradoras e junto com as corretoras de seguro e com as seguradoras, façam para cada condomínio um documento específico dizendo o que cobre, o que não cobre e para cobrir adicionalmente quanto custaria. Eu acho que isso que falta, porque a relação já está consolidada, ela é boa, a gente tem milhares de apólices de seguro, todas funcionando muito bem, poucas ações judiciais. Se você pesquisar no TJ, tem poucas ações judiciais envolvendo condomínios e seguradoras. O que a gente tem é falta de informação, que a gente tem uma comunicação muito ruim. Ninguém nunca sabe o que cobre e o que não cobre. Se as pessoas soubessem, estava tudo muito mais fácil de resolver. Acho que esse ponto aí é importante também. Eu acho que é extremamente importante isso, né? Desmistificar. As seguradoras, muitas vezes nos manuais, tem ali uma linguagem mais técnica, obrigatória, e a gente vem tentando mudar isso. Até na própria Tóquio Marine, a gente vem fazendo vídeos esclarecendo o que é o seguro, o que cobre, o que não cobre, porque é algo rápido ali, um vídeo, todo mundo hoje está acostumado a ver vídeos aí nas redes sociais, então é algo que a gente tem investido bastante nesse sentido, e também em certificados do próprio condomínio, né? Esses certificados são entregues para o condomínio com os valores que estão assegurados, e ali geralmente o corretor já embarca uma oferta do seguro residencial mostrando quanto é importante o seguro complementar residencial. Então esse papel é muito importante, porque o seguro ainda tem aquela questão de que eu vou pagar mas não quero usar e tudo mais. Então esse é um papel muito importante da seguradora, essa parte de comunicação, e a gente vem se empenhando muito nesse sentido, justamente para tentar facilitar essa entrega para o cliente final. Então, a gente produz esses materiais para o corretor, às vezes direcionado para os próprios síndicos. A gente tem um boletim, que é um boletim que sai de tempos em tempos, dando dicas de segurança também para ele evitar sinistros, como que ele pode fazer uma contratação mais assertiva no prédio dele. Então, acho que esses pontos são bem importantes e a gente tem procurado trabalhar bastante nisso. E complementando, gente, existe uma palavra importante que a gente esquece às vezes, que é o acordo. Muitas vezes acontece um sinistro num condomínio de pequena monta, um sinistro pequeno, e em quem a gente tem que pensar? Tanto o condomínio quanto a seguradora. Naquela pessoa que sofreu o acidente, naquela pessoa que precisa resolver a vida rápido. E às vezes a gente fica ali numa bola dividida, tá coberto, não tá, é responsabilidade ou não é? E o prejudicado da história, que é o morador, ele tem que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes ingressar com uma ação judicial. Vou contar rapidamente uma história que eu vivi e que acho que talvez ilustra tudo isso. Um morador de um prédio entrou com a bicicleta e o pneu da bicicleta ficou preso na grelha. E aí ele capotou e quebrou todos os dentes e ele gastou R$30 mil para consertar todos os dentes. Uma fatalidade, teve uma perícia e a perícia constatou que estava faltando um pedacinho da grelha e por conta disso o pneu da bicicleta ficou ali preso. E aí
O síndico falou, bom, não é culpa minha porque o prédio é novo, está na garantia, é culpa da construtora. A construtora falou, olha, vocês não deram a manutenção, não é mais nossa culpa, já saiu da garantia. A seguradora falou, bom, é falta de manutenção ou é falha construtiva, nós não temos nada a ver, não vamos cobrir. E ninguém quis indenizar o rapaz. Ele entrou com uma ação judicial contra todo mundo, ganhou a ação judicial contra todo mundo e no final das contas todo mundo se reuniu, cada um pagou uma parte e fizeram um acordo. Por que não foi feito isso no início? Então talvez fazer acordo para evitar litígio, prevenir litígio, é o que de melhor pode acontecer. Sai mais barato, evita custo com jurídico, com advogado, e quanto mais o tempo passa, mais caro vai ficando a indenização. Então, às vezes, tanto o condomínio quanto o seguro precisam pensar que às vezes é hora de ceder um pouquinho, fazer acordo, cada um paga uma parte, cada um assume a sua responsabilidade e resolve a vida da vítima, que é o principal bem a ser protegido, né? É para isso que a gente faz seguro. Mais barato e menos desgastante, né? Com certeza. Bom, gente, esse papo tá muito bom, mas eu preciso fazer a última pergunta, eu preciso encerrar. E eu queria pedir, então, para vocês uma última dica, assim, né? O que não pode faltar na contratação de cuidado, né? Na contratação do seguro para condomínio, seja ele residencial, seja ele para algum condomínio comercial. Queria fazer essa última pergunta para vocês. Quem pode começar a responder? Eu posso começar. Eu acho que é importante fazer o seguro adequado ao risco, né? Então, a gente tem visto muito subcontratação de valores segurados justamente para fazer uma economia ali, e acho que esse ponto é bem importante, entender o que o prédio, o que aquele condomínio precisa e fazer as coberturas não só adequadas, mas com valores também adequados para garantir no momento de um evento futuro, né? E uma outra dica também que eu gostaria de dar aqui é a prevenção dos incêndios. Com os trabalhos híbridos, as pessoas ficando mais dentro dos seus imóveis, a gente tem observado muitos incêndios, numa recorrência muito maior histórica do que a gente jamais viu antes. Então, inclusive causando perdas humanas, e é importante que as pessoas tomem cuidado. 90% da origem dos incêndios em condomínio, elas iniciam no apartamento e por causas de danos elétricos, geralmente. Então, as pessoas trouxeram para dentro de seus imóveis mais equipamentos, elas estão mais tempo dentro dos seus imóveis, então a gente vê uso de Benjamin, muitos equipamentos carregando rede, superaquecimento de aparelhos. Então isso é muito importante, esse cuidado, para que não inicie um incêndio ali dentro do apartamento que vai alastrar para o condomínio e causar perdas enormes. Então acho que a gente tem esse papel também de divulgar isso, a importância das pessoas estarem muito conscientes e preservando ali os seus bens e dos demais. E a seguradora faz seu papel, que é, numa eventualidade, numa fatalidade, tá ali garantindo as pessoas, pagando seus bens para que elas não sofram aí com a perda de bens ao longo da vida toda. Alexandre? Eu acho que muito bem colocado. Eu penso que o melhor recado que eu acho que eu dou para o síndico e acho que indiretamente para o morador é não terceirize essa contratação de seguro, né? O síndico ele precisa saber o que ele está contratando, ele precisa entender o condomínio dele e colocar ali, pensar sempre em colocar a coletividade no máximo possível dentro de uma tranquilidade, embasando o seguro. Então isso eu acho que é o principal aliado que foi já dito aqui, e eu acho que essa é a minha principal visão quando eu penso em seguro. Dica dourada na minha avaliação: caprichar no item de responsabilidade civil. Não coloca a cobertura de 20 mil, 50 mil, 100 mil, põe 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Responsabilidade civil, que é algo bem abrangente, cobre quase tudo e é o segredo na hora de precisar usar o seguro. Então, dica dourada para os síndicos: capricha no valor da responsabilidade civil, até para garantia do próprio síndico. Legal, tá certo. Então, gente, muito obrigada. Queria agradecer a presença aqui de vocês. Obrigada, Alexandre, Magda e Márcio. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. No programa de hoje, os nossos convidados explicaram como é que funciona o seguro para condomínio. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa nos comentários o que você achou desse tema e encaminha para os amigos se você gostou. Já aconteceu alguma situação parecida com você no prédio onde você mora ou onde você trabalha? Conta aqui nos comentários. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio novo.
O Tá Seguro está disponível também nas principais plataformas de podcast, então já segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção técnica de Mariana Shimojo e Leonardo Tanaka e edição de Henrique Donadio. Na coordenação editorial estão Anderson Figo e Diego Maia. E o roteiro e a apresentação são de Jamile Niero. Até a próxima! Sabe o que a minha mãe disse? Que a gente tem que cuidar de tudo que ama. Cuidar do carro pra dirigir tranquilo. Cuidar da casa, o lugar que a gente vive com as pessoas mais importantes do mundo. Cuidar do futuro para viver que nem meus avós, de boa. E proteger a família, como meus pais fazem. Cuidar da saúde, que é muito importante. E do sorriso também, ó. Proteja tudo que você ama. Com seguros, previdência privada e saúde. Pra tudo e pra todos.